É importante aí o que tem se discutido com a comissão de eventos e a própria diretoria é que o ciclo do conhecimento, além de abranger aí diversos assuntos na área da educação escolar, da saúde, do fitness, eu acho que é importante a discussão no momento que nós estamos atravessando. Então, o tema de hoje aí com o professor Rialdo é muito importante. Como também em diretoria, a gente desenvolver algumas lives e alguns encontros que venha facilitar com que o profissional possa entender o momento que nós estamos atravessando nessa pandemia. Então, o ciclo do conhecimento já é uma realidade desde 2011 e hoje aí a gente dando essa continuidade de forma virtual. Agradecer a diretoria, o presidente Nelson Leme da Silva Júnior, que está sempre incentivando esse trabalho, o Rialdo, parte da diretoria aí também, que vem contribuir aí pelo fato de estar bem à frente dessa situação das academias. Então, obrigado a todos, uma boa manhã. Bom dia a todos, internautas, participantes do ciclo Conhecimento Online, Pedro, nosso vice-presidente, presidente da comissão de eventos, que tem tocado essa questão do ciclo online com uma boa aceitação e de grande maestria, né? Hoje estamos chegando à nossa 21ª palestra online, já atendemos já 1.115 participantes diretamente, né, que participaram das palestras, mas esse número aí, ele acaba se multiplicando quando a gente grava e coloca aí nas redes sociais para que as pessoas tenham conhecimento. Eu quero hoje destacar aqui a palestra do professor Rialdo, pessoa que tem notório saber em relação às questões de academia, mas penso que ele vai também abordar uma situação muito importante nos dias atuais, que são os protocolos, né? Depois dessa pandemia, não teremos mais vida sem protocolos. Os protocolos são necessários, os protocolos de saúde e higienização extremamente importantes, e tenho certeza que no decorrer dessa palestra, o professor Rialdo vai demonstrar aí a grande importância dessa questão de utilizar os protocolos para a convivência social ser hoje muito mais saudável do que do que preconiza hoje essa questão do coronavírus ou do Covid-19. Rialdo, boa palestra. Você sabe que está em casa, seu tema, né? E ao final da palestra, tenho certeza que nós vamos aí fazer mais uma divulgação, um manifesto, para que as pessoas entendam a importância das academias, a importância da atividade física, junto à recuperação e saúde das pessoas. Muito obrigado, boa palestra a todos. Bom dia a todos, bom dia Célia, bom dia presidente, bom dia vice, a todos os membros que estão assistindo do conselho, também a todas as pessoas participando virtualmente. Espero que eu possa contribuir aí com o nosso conhecimento, né? A Célia me pediu que fizesse uma apresentação. Eu sou formado pela FEFISA de Santo André, e na turma de 87, né? Então estou completando aí praticamente 33 anos de formado. Sempre atuei na área de escolar, muitos anos eu atuei na área escolar, com ensino médio, e também sempre atuei na área da academia, na área do fitness. A gente, como todo profissional da educação física, a gente trabalha 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então, parte da semana era preenchido todas as manhãs pelo colégio, e algumas tardes, e outras tardes, e todo o período da noite a gente se dedicava às academias. Chega num determinado momento que a gente precisa dar uma direção, né? Montar um foco. E eu tive a oportunidade de seguir com as academias, e felizmente sou muito feliz no que eu faço. Hoje atuo na área como empresário, tenho algumas unidades. Bom, eu acho que quando a gente fala de contexto nacional, a gente precisa entender essa confusão toda que aconteceu, né? Preciso a gente criar uma discussão aí para entender o que aconteceu. E acho que o ano de 2020, com certeza, vai ficar para a história, porque é uma pandemia mundial, né? Afetou a todos, sem exceção, de forma extremamente abrupta, e que trazia, como o Nelson comentou aí, traz para nós um novo normal. A partir dessa pandemia, nós vamos viver de forma diferente, não tenha dúvida, né? Nós já passamos por outras doenças, como H1N1, influenza B, influenza A, mas em nenhum momento essas doenças, né,
mexeram tanto na nossa rotina diária, né? Essas interferiram tanto no nosso modo de viver. Então, a gente precisa entender o ano de 2020, né? E entender, a primeira coisa é o cenário que a gente vivia. A gente vivia um cenário até 19 de março ou até 20 de março de 2020 extremamente interessante, porque a Organização Mundial de Saúde tinha soltado uma pesquisa e tinha soltado uma informação que o mundo estava vivendo uma outra pandemia que não era o Covid, era a pandemia do sedentarismo, né? E nessa classificação e nesse estudo que soltou, que eles classificaram como pandemia do sedentarismo, a Organização Mundial de Saúde classifica o Brasil como o quinto lugar, né, na classificação dos países mais sedentários do mundo, que representava aproximadamente 45% da nossa população, né? Nessa mesma pesquisa, nesse mesmo estudo, a Organização Mundial de Saúde mostrava que os países mais desenvolvidos tinham uma média da população de aproximadamente 27, 28%, né? Ou seja, nós estávamos distante de em torno de 13% a mais do que a média mundial, né? Embora isso seja uma notícia muito ruim para o nosso mercado, principalmente o mercado dos profissionais de educação física, seja ele desde a educação infantil até as academias, os estudos, né, tudo aquilo que envolve atividade física, né, era uma notícia de uma certa forma preocupante, mas que, vista por um lado comercial, podia ser uma grande opção para nós, uma grande oportunidade, né? Ao mesmo tempo, isso acontece no Brasil, onde a gente acaba sendo classificado, né, como os profissionais de saúde, ou seja, os ventos estavam praticamente todos ao nosso favor, né? Tudo dava a entender que nós somos profissionais extremamente importantes diante de uma pandemia de sedentarismo mundial, né? Então, o mercado fitness, em particular, que vem se profissionalizando nesses últimos 10, 12 anos aí, de forma bastante rápida, né? Ele começa a mostrar que, poxa, essa é uma grande oportunidade de fazer o mercado crescer, porque simplesmente para entrarmos na média mundial de aproximadamente 28% da população sedentária, sairmos daqueles 45%, nós brasileiros estamos falando de 38 milhões, aproximadamente, 38 milhões de pessoas que estavam no sofá, né? Essas pessoas estavam ali, em lugar nenhum, né? Engordando, sedentárias, adquirindo comorbidades, né? De hipertensão, diabetes, e essas pessoas estavam ali, à disposição do mercado. Então, quando você mostra isso, transforma isso em números comerciais, são 38 milhões de pessoas adquirindo, fazendo atividade física, adquirindo academia, adquirindo roupas esportivas, tênis, consumindo coisas para a prática de atividades físicas, né? Faria um mercado girar, né? Quando você fala de 38 milhões, é gente, muita gente, é significativo que isso gera para a economia, né? E as academias enxergaram isso como uma ótima oportunidade, né? E, claro, vem as low costs, pega esse mercado, já aproveita essa onda, começa a trabalhar. E, em particular, o mercado fitness, que eu faço parte dele, a gente começou a entender que pegar esse mote da pandemia do sedentarismo, né? E começamos a trabalhar, incentivando as pessoas a saírem do sofá, com promoções, fazendo com que as pessoas viessem fazer atividade física. E esse era o cenário em janeiro, fevereiro até 20 de março, ou seja, extremamente promissor. Só que aí acontece o seguinte, você dá de cara com uma pandemia mundial que vem se aproximando e bate na nossa porta, e aí a gente dá de frente com um negócio chamado coronavírus, né? Covid-19. E você fica no embate entre o Covid-19 e as academias. Enquanto o mercado estava fluindo de vento em polpa, se aproveitando, inclusive, da própria situação do país, né, que estava começando a trabalhar numa economia um pouco mais caminhando, né, que a nossa economia começava a caminhar, vem a pandemia e fala, para tudo, isola todo mundo em casa, né? Então, simplesmente, foi puxar o freio de mão de um carro que estava a pelo menos 110 por hora. Né? O nosso mercado estava andando muito bem, por sinal. O primeiro trimestre tinha sido muito produtivo para as academias. Né? E quando eu falo academias, eu não quero ser específico aqui da PJ Academia, eu falo de todo o grupo, você fala de personagens, você fala de professores, de geração de emprego, você põe um negócio, o fitness,
né, andando, cursos de capacitação, novos espaços de trabalho, né, as redes abrindo novas unidades, né, gente interessada em entrar neste negócio, né? Então, você começa a gerar um mercado que já era significativo mundialmente, que é o mercado brasileiro, e ele tinha tudo para frente. E no dia 19, para tudo, fecham as academias, ninguém pode mais sair de casa. Então, neste momento, você entra num desespero, né? Porque aquela roda que estava girando, ela foi obrigada a ser freada, né? Investimentos que estavam sendo feitos pararam, né? Empregos que estavam sendo gerados muitas vezes foram interrompidos, né? Todo o pessoal que estava nas empresas, nas academias, enfim, nos clubes, naquele período de experiência, foram desligados de imediato, né? Então, enquanto você tem uma PJ preocupada, e quero que vocês entendam, vamos deixar claro, quando eu falo PJ, não é só a academia ou o clube, tá? Ou só assessoria. Eu falo o próprio personal. O personal tem que começar a se posicionar que ele é uma PJ, né? Ele é um prestador de serviço, né? Se a gente quiser ser respeitado como autônomos, a gente precisa aprender um pouquinho de contabilidade, aprender um pouquinho de emissão de nota, ter um CNPJ no nome, enfim, precisamos começar a entender que você é um prestador de serviço e principalmente hoje da área de saúde, né? Então, essa PJ, enquanto essa PJ está preocupada em manter a saúde financeira da empresa, uma vez que a receita praticamente foi interrompida da noite para o dia, né? Você tem a PF, que é o profissional da educação física, ou professor mesmo, preocupado em que o emprego dele seja mantido, né? Então você cria esse cenário, na verdade são 3 situações bem interessantes para se a gente conversar aqui, né? Porque o empresário está preocupado com a empresa, preocupado com o colaborador dele e está preocupado com esse cliente, né? Porque esse cliente ficou em casa, esse cliente está assustado, ao mesmo tempo eu tenho que ter a minha preocupação com o meu colaborador, eu tenho que ter a preocupação com o meu professor, né? E ao mesmo tempo, eu como empresário também tenho que ter a preocupação de manter a saúde daquele negócio salvo e girando, né? O professor, né, tá com aquela preocupação de que ele não vai ser dispensado. E o personal, vamos pensar assim, o outro lado da PJ, a assessoria de imprensa, aquela coisa toda, é torcer para que tudo isso ande, porque um depende do outro. E é onde a gente tem que começar a entender que, na verdade, não é um cada um por si, é uma visão sistêmica, né? A academia que depende do professor, que depende do cliente, e o cliente que sustenta a academia, né? É uma visão sistêmica que faz essa nossa roda girar. Um depende do outro, né? A academia indo bem vai criar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades para o personal trabalhar, e vai girando essa roda, porque tudo está baseado em cima do cliente. O cliente feliz vai para a academia, na academia dá emprego, o professor, por outro lado, muitas vezes ele é professor num período e personal no outro, acaba, né, pegando o próprio cliente da academia que vai levá-lo para um trabalho individualizado como personal, por exemplo, né, num ciclo bastante micro aí, para que a gente entenda dessa forma. Então, né, o que a gente tem que entender nessa visão sistêmica é que a primeira ação é salvar tudo isso, né? E o que foi feito? Se o colaborador, né, foi salvo no emprego, então, assim, nós tínhamos algumas opções. Ninguém sabia o que ia fazer, o que as empresas fizeram? Abriram e partiram para dar férias de, pelo menos, antecipação de férias por um período. Seja 10 dias, seja 15 dias, né? Porque, lembre-se, nesse primeiro impacto, que todo mundo foi pego de surpresa, bate o desespero em qualquer um. Então, precisava se reagir, tomar algumas medidas emergenciais para que ninguém fosse, não vou nem dizer para UTI, que a gente estava muito na sala de urgência já, né? Diante dessa parada brusca, né? Então, assim, tomamos algumas atitudes. Então, alguns colocaram os profissionais em férias para tentar entender o que ia acontecer, porque ninguém sabia exatamente até quando ia, como ia ser e quanto tempo isso ia perdurar, né? Foi colocado em férias. Nesse período, o governo toma a frente e entra com algumas medidas né, com aquele bem, que era o programa de manutenção dos empregos. Algumas empresas adotam isso por suspensão ou por redução, tá? Esse período passou por 60 dias, a pandemia vai tomando força, né? De uma certa forma, as empresas que adotaram isso garantiram, conforme as regras do governo, né, manter o emprego, a estabilidade pelo mesmo período, ou seja, se eu suspendi o contrato de um professor, né, pela MP 936 durante 60 dias,
ele, a hora que voltar, ele tem a garantia e estabilidade de emprego por também 60 dias. Não pode ser dispensado sem justa causa durante esses 60 dias, sob a pena de pagar multa se isso acontecer. Então, de uma certa forma, de novo, né, essa união de resultados, de esforços, nos colocam, de uma certa forma, em cordas que todo mundo se segura um pouco. O empresário mantém, uma certa forma, a saúde financeira da empresa, o professor, de uma certa forma, está com o espaço garantido, né? E aí sobrava o personal, porque ele muitas vezes está com o dinheiro, ele é autônomo, ele depende daquele cliente. E que teve que também partir para cima do cliente e negociar. Olha, eu vou depositar o teu cheque agora, eu vou receber e a gente depois compensa essas aulas. Muitos tiveram que entrar nessa negociação, como aquele que está na ponta da estrutura física, teve que renegociar aluguel, teve que renegociar terceirizados, teve que renegociar um monte de coisa. Né? Então, realmente, esse choque dessa parada de um mercado que estava andando a 120 por hora, né, causa um monte de coisa, né? Causa um espanto. Bom, essas coisas, de uma certa forma, se acalmaram pelos primeiros 30, 40, 50, até 60 dias. O problema é que hoje, que nós estamos conversando, nós já estamos numa segunda etapa. Né? Essa MP venceu, né, e precisa se encontrar uma outra saída. Provavelmente, o personal que negociou com o aluno, negociou talvez 30, 60 dias, precisa encontrar uma nova saída neste período. Né? Porque agora nós estamos vivendo um plano, aqui no caso do Estado de São Paulo, um plano São Paulo, que, quando muito adiantado, as cidades estão numa fase laranja, né? Numa segunda fase. Ou seja, a previsão de retorno, se tudo correr bem, se os números não aumentarem, é um retorno de, no mínimo, aí, chutando muito baixo, de pelo menos aí mais 20 dias pela frente, né? Se tudo melhorar a favor do Plano São Paulo, né? Se os números baixarem, se as cidades tiverem estrutura para atender dentro dos hospitais. Então, a gente se encontra nessa situação hoje. O que fazer daqui para frente? Novamente, tivemos que ser criativos, buscar apoio jurídico, e hoje se fala muito na layoff, né? Seria o seguro-desemprego também baseado na manutenção dos empregos, na estabilidade dos empregos pelo mesmo período. A diferença da MP pela layoff é que a layoff obriga a capacitação. E nesse ponto, eu acho que um mérito nosso desse segmento de fitness é que nós nos unimos. O Conselho foi mediador em muita coisa, a ACAD tomou a frente também para outras, reuniu os empresários, chamou os sindicatos e fizemos acordos para que sustentássemos esses empregos, para que dessemos condições para que as empresas mantivessem os empregos dos profissionais de educação física, né? Para que o mercado tente sair da menor forma, o mais ileso possível, o que a gente acredita que isso é impossível, porque nenhum mercado, nenhum segmento comercial não vai sofrer retaliações de um período tão grande de estagnação econômica, né? Então, hoje, qual é o momento, né? Qual é o cenário que nós temos no país todo? Praticamente 100% das academias, ou a grande maioria delas, estão partindo para o layoff. Né? É um seguro-desemprego, o funcionário vai receber um seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, ele vai ter que entrar em plataformas de capacitação. Essas plataformas de capacitação estão sendo oferecidas pela CAD, né? Para que possa ajudar as pequenas academias, ajudar o próprio personal, que muitas vezes tem condições de solicitar isso, desde que ele seja uma PJ, né, que ele tenha um CNPJ, ele tenha uma pessoa jurídica por trás dele, ele seja um microempresário, né? Então, daí a importância da gente também crescer como profissional. Numa situação como essa, aquele que hoje está regularizado tributariamente, vamos dizer assim, que é uma exigência do nosso país, não é uma exigência do mercado, do país, né? Facilita demais conseguir ajuda nesses momentos, né? O trabalho informal é sempre muito ruim, né? E aí, eu faço um parênteses aqui, né? Eu considero isso até um conselho, na verdade, né? A gente, muitas vezes, e eu posso falar isso, que eu também já fui professor, né? Ali na linha de frente, trabalhando, dei aula como personal, como eu falei, dei aula dentro das quadras, dentro da sala de ginástica, né? A gente tem um ranço, um paradigma de não querer entender essa parte administrativa, de não querer, parece que a gente tem um repúdio. Eu não estudei, eu fui fazer educação física, eu não gostava de matemática, né? Mas não é a matemática, é a sua vida profissional que está em jogo,
né? É o seu profissionalismo que está em jogo. Então a gente precisa sim começar a dar alguns pequenos passos e começar a entender e levar a sério que somos hoje profissionais da área de saúde. Ah, mas por que que hoje todo mundo pode trabalhar e a gente não? É isso que nós estamos tentando, né? Para que a gente alcance esse mesmo espaço. Não vamos nos esquecer que a nossa profissão foi regulamentada somente há 20 anos, né? Somente é modo de dizer, já está na hora de tomarmos frentes. Mas é neste momento de 20 anos que a gente consegue fazer uma live, como foi feita a semana passada, com o senador do maior estado desse país, que é o senador de São Paulo, né? Que, por coincidência, é um profissional da educação física. Então, assim, hoje a gente tem profissionais de educação física que estão tomando bancadas, seja municipais como vereadores, seja estaduais como deputados estaduais, com assessores, e seja como deputados federais e, inclusive, um senador. Então, é muito importante a gente entender que os passos, infelizmente, são lentos, mas que hoje estamos conquistando algumas coisas, estamos atingindo um espaço, né, que essa geração de profissionais mais novos que estão chegando precisam assumir esse lado também, né, precisam fazer essa pressão sobre o vereador da cidade, né, para que, em cadeia, a gente consiga ser respeitado como profissão, não apenas pela população, mas sermos respeitados como profissão, né, legalmente, né, na legislação, uma vez que nós temos essa lei, né, que nos dá como profissão reconhecida. Então, é muito importante a gente entender que no cenário hoje nacional, a situação é essa. A grande parte das academias, a grande parte das empresas de clube que trabalham com os profissionais de educação física, e eu acredito que isso está acontecendo também no setor da educação, estão partindo, sim, para os layoffs. Tá? A educação um pouco menos, porque ainda estão tendo a oportunidade de trabalhar online. Eu vou falar pelo meu filho. Outro dia o meu filho estava numa aula online e ele estava fazendo polichinelo. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Né? Achando que ele estava brincando na frente do computador. Não, ele estava tendo uma aula de educação física que a escola encaixou no horário normal que eles tinham da educação física. A professora estava entrando virtualmente, né, e fazendo, claro, alguns exercícios de alongamento, naquilo que era possível, mas muito interessante por parte da escola respeitar aquele momento, principalmente diante do isolamento, fez questão de manter as aulas de educação física no currículo virtual também. Né? Então, de parabéns. Então, assim, essa situação, essa responsabilidade, eu garanto que, assim, se a escola concedeu essa consciência, é porque o profissional que está lá dentro também se posicionou, soube se colocar perante a direção da escola e não ser simplesmente, né, aquela antiga matéria que pega aí para distrair enquanto o professor está pondo nota, que é mais importante de passar as notas para a secretaria do que você ser colocado dentro de ser respeitado como uma das disciplinas importantes da escola. Então, seria esse momento que se vive. Tá? Estamos partindo para uma layoff. Ao mesmo tempo, estamos acompanhando o que está acontecendo em termos de Plano São Paulo, aqui no caso de São Paulo, né? Cada estado, aí, cada região está num momento dessa pandemia, de liberação ou não, né? E uma opinião muito particular minha, que eu vou colocar aqui, por favor, não levem a mal, né? Nós não vivemos só um estado hoje, vamos ser honestos, de uma pandemia de saúde pública, um problema de saúde pública. Nós estamos vivendo um problema de uma pandemia política. Né? Sabemos que parte dessa confusão toda, um foi jogando no colo do outro, o federal que jogou no estadual, que liberou, o estadual que joga no colo do município. Daí a importância de nós termos e assumirmos a nossa maturidade como profissionais, de termos representantes nessas bancadas municipais e vereadores, estaduais, para que ali tenhamos a palavra final e podemos brigar por essa situação, por essa postura. Né? Então, eu acho que precisamos sim entendermos. Só voltando ao nosso contexto, se esse era o primeiro impacto, o que fazer diante da freada brusca dos 120 km por hora que nós estávamos, que o mercado estava, que era, vamos nos salvar. Né? Então, põe em layoff, enfim, tudo isso que a gente já conversou até agora, né? Se essa era a primeira ação, o segundo momento que nós estamos agora é assim, e daqui para frente? Né? Como é que nós vamos nos comportar? O que nós temos que tirar de lição de tudo isso que está acontecendo, né? Para que sejamos, e a hora que voltarmos, estarmos fortalecidos. Né? Se da primeira pandemia que eu comentei lá, da OMS, que classificou como uma pandemia de sedentarismo, o mercado conseguiu enxergar uma oportunidade de trabalho. Eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa entender, refletir, e não é fácil isso, né? A gente precisa entender o seguinte,
que nós temos que tirar, como todo mundo, nós não somos únicos, esse raio não caiu na cabeça em cima dos profissionais de educação física, caiu em cima de todos os setores, de todos os segmentos. Nós vamos ter que tirar oportunidades disso tudo, né? Então, assim, se nós tínhamos comprovados que a atividade física, né, ela trazia benefícios, que ela auxiliava na imunidade física, que de qualquer quadro que eram vulneráveis, né, melhorava a condição, a saúde corporal, metabólica, emocional, né? Vamos entender que o Covid também nos avisa que as pessoas que estavam sedentárias ficaram muito mais vulneráveis. As pessoas que tinham certas comorbidades se tornaram alvos fáceis, né? Se a princípio eram apenas as pessoas de 60 anos, hoje a gente enxerga que as pessoas que abaixo de 60 anos, que são diabéticas, que são hipertensas, também estão num grupo de risco, independente da idade. E aqueles que às vezes estão acima de 60 anos, que não têm essas comorbidades, não correm tanto risco simplesmente pelo fato de terem 60 anos. Então, assim, precisamos começar a tentar sair do meio do furacão, não é fácil fazer isso, mas enxergar o problema de cima. Né? Quando o navio não afunda porque você está está na água, o navio afunda quando a água entra dentro dele. O navio navega sossegadamente por cima da água. Quando a água entra dentro dele é que ele começa a afundar. Então a gente tem que tomar cuidado nessa hora, passado aquele primeiro momento, de não deixar que essa água nos afunde. Né? Vamos abrir as nossas cabeças e tentar achar possibilidades neste momento. Então, a própria Covid está dizendo que as pessoas que têm comorbidades estão mais sujeitas a adquiri-las. Então, assim, essas pessoas tendem a nos procurar. Essas pessoas tendem a buscar a fazer atividade física. Aquelas pessoas, aqueles alunos que a gente tinha dentro das academias ou do personal, que o cara vem numa aula, daí te liga falando, não vou poder ir hoje, né? Mas é a semana que vem. Não, a gente agenda a semana que vem. Agenda 2 aulas, ele vai em meia. Ele chega, quer ir embora. Talvez esse cara vá mudar a postura dele daqui para frente. E aí eu vou mudar a minha expressão. Não é que talvez esse aluno mude a postura daqui para frente. Ao contrário. Tá? Nós temos que mostrar para ele o quanto é importante ele não faltar na nossa aula. Cabe aí a nossa parcela de responsabilidade. Cabe aí o nosso papel de conscientizadores da importância da atividade física no dia a dia das pessoas. O Covid só veio mostrar isso mundialmente e publicamente a todos, né? E aí cabe nós mostrarmos a nossa capacidade de realmente mostrar para a população o quanto somos importantes e realmente prevenimos doenças, né? E isso é a postura ideal daqui para frente, né? E uma outra coisa importante que até o momento, embora se falava, mas não se tinha vivenciado tanto, né? Era exatamente as doenças mentais, né? A saúde mental. Hoje, as pessoas estão depressivas. Nós, brasileiros, temos aquela necessidade do convívio social. É muito importante para nós esse convívio social, estar entre amigos, estar entre familiares. Nós temos isso como cultura, né? Nós temos isso como necessidade diária. Né? E nós estamos sentindo demais esse isolamento das pessoas que a gente gosta. Né? Nós nunca pensamos que a gente ia comemorar aniversários por um computador, com 2, 3 pessoas com um bolo e uma velhinha, e as pessoas que a gente gosta do outro lado. Que nós estaríamos fazendo lives aí para 50, 60, 70 pessoas, 100 pessoas para assistirem, porque nós não poderíamos ir no auditório ouvir uma palestra. Então, assim, esse novo modo de vida vai permanecer, né? Vai permanecer por muito tempo. Então, a hora que nós sairmos e nós estivermos voltando a esse novo normal, né? Porque vai ser o novo normal, né? Não é o que nós vivíamos antigamente, né? Nós vamos nos deparar com as pessoas com uma necessidade de recuperarem a saúde mentais delas. E para isso, né, aqui no Brasil, a gente se organizou de muitas formas, a gente vem trabalhando durante muito tempo, né, a CAD, CREF, os próprios empresários, né, de como nós vamos voltar. Eu acho que esse é o terceiro momento agora. Né? Como que nós vamos nos comportar neste retorno?
né? E aí vem um lado que a gente tem, como eu estava falando até agora, qual vai ser o meu comportamento a hora que esse meu aluno do personal, né, que só faltava na aula, que só dava cano, esse meu cliente que a gente escuta até hoje, que paga academia, né, e não vai, e a gente escuta, o cliente bom é esse, que paga e não vai. É mentira. Cliente bom é o que paga e frequenta a academia, porque ele vive melhor, ele se sente melhor, né? Ele tem os benefícios da atividade física e do exercício, e ele não larga a academia. O que adianta hoje? Essa versão é muito ultrapassada. O que adianta hoje um cliente que paga 2, 3, 4 meses, depois nunca mais sobe na academia? Eu paguei, que é propaganda pior que essa? Eu paguei e não fui. Paguei o personal, fui em 2 aulas. Não existe propaganda pior que essa, não existe marketing pior que esse. Existe o marketing que fala, as pessoas encontram com ele e falam, nossa, como você está bem, um aspecto bacana, jovial, o que você fez? Não, eu estou treinando, estou me cuidando. As pessoas enchem o peito para falar, eu estou me cuidando, eu estou treinando, porque elas estão se sentindo bem, né? Então, o que nós, né, do segmento e conselho e ACAD, empresários e profissionais da área, fizemos durante esse momento? Pô, precisamos enxergar como é que nós vamos voltar. Vamos nos preparar para esta nova oportunidade, né? Vamos nos preparar, porque o mercado vai vir machucado, como qualquer setor. Então, nós temos que mostrar a nossa importância para o setor, né? Numa pesquisa feita no Brasil, recentemente, ela indica que 50% das pessoas que foram entrevistadas, qual era a maior intenção que elas tinham de fazer pós-pandemia? O que mais elas queriam fazer pós-pandemia? E fazer exercícios físicos foram com 50% dessas pessoas entrevistadas, né? Então, assim, qual é a sua necessidade? O que você, assim que acabar a academia, você faria? Eu preciso fazer exercício físico, né? Então, isso é uma informação, essas informações foram muito importantes para que a gente construísse uma preparação para o ambiente. Começamos com essa pesquisa, entendemos que as pessoas tinham essa necessidade, e aí, baseado em tudo o que aconteceu na China, baseado no que aconteceu na Itália, baseado no que aconteceu na Espanha, porque esses mercados estão à nossa frente na pandemia, no sentido, eles já passaram pela onda mais forte, eles já voltaram à academia, e entendemos, e fazemos reuniões com eles diariamente, né, que quando voltou, o mercado voltou com 40% do público da base, né, no primeiro mês. Depois, no segundo mês, subiu para 60%, e após praticamente aí 12 semanas, entre 10 e 12 semanas, está batendo 75%, 80% da população de volta, do próprio mercado, da clientela de base. Ou seja, temos que aprender com essa lição, né? Foi isso que esse grupo fez, que essas entidades fizeram, se reuniram, buscaram os estudos, buscaram as informações, fizeram as pesquisas, e aí sim nós criamos esse protocolo, né, de retorno, né? Como é que a gente se prepara para que esse cliente, que muitas vezes não nos respeitou como área de saúde, nos encare quando chegar à nossa academia, quando chegar à nossa aula, né? De chegar à nossa aula e entenda o quanto somos importantes. Mas nós não podemos ser pato, né? Pato bota um ovo grande, mas ninguém come ovo de pato, né? Mas a galinha bota ovinho pequenininho e sai cantando para todo mundo. Então nós precisamos mostrar à população o quanto nós somos seguros. E baseado em toda a experiência do outro lado do mundo, baseado em tudo que já aconteceu, o que esse pessoal passou, o que eles fizeram nesses retornos, não só dentro das academias, de tudo, quais foram os procedimentos adotados, nós criamos um protocolo altamente seguro, né, para que as academias possam voltar, para que os profissionais personais voltem com seus alunos e mostrem para ele qual é essa segurança. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para mostrar algumas informações desse protocolo. Aí, se alguém puder me ajudar aqui, qualquer coisa, porque acho que fica mais fácil eu ir falando, vocês olhando para o protocolo, do que se eu... Opa! É esse aqui. Do que se eu... Peraí, Célia, você só vai... apresentação de slide. Professor, é o mesmo formato que fizemos ontem, né? Deu certo? Não, ainda não apareceu. Então espera aí. Deixa eu voltar aqui. Que agora a minha tela travou no... Deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí, Célia. É aquele retangulinho com uma setinha para cima. Tenho que achar aqui, compartilhar conteúdo, e vou abrir aqui.
Tá começando a ver, Célia? Só me dá um aviso, por favor. Não, professor, ainda não apareceu nada para nós. Nada? Vamos, só mais uma tentativa, senão eu vou falando mesmo. Eu fui nele compartilhar conteúdo, Célia. Aí apareceu a minha tela. Erwin, o professor Rialdo está como apresentador? Está, né? Opa, vai começar agora, professor. Apareceu? Apareceu, professor. Então, eu vou nesse slide aqui, eu vou só visualizar, eu só não sei se quando eu visualizo eu perco a Célia, mas vamos lá. Se eu perder, não tem problema. Olha, só para os senhores terem uma ideia, o que esse grupo buscou, vamos voltar aqui. Opa, perdão. Aqui. Nós fomos buscar nesses países, como nós falamos para os senhores, né, como eu falei para os senhores, entre Espanha, Itália, Holanda, China, tudo o que tinha acontecido, e que o que esses países tomaram de providência, né, quais foram os protocolos que eles adotaram, né, para que a gente pudesse criar um protocolo próprio. E se os senhores observarem, muitos deles são comuns, e outros, alguns países deixaram de fazer, que são os que nós temos os X avermelhados aí, né? E, no caso, a CAD, juntamente com os outros órgãos, nós fomos incluindo todos esses protocolos, né, de segurança, que nós totalizamos praticamente 16 protocolos, e incluímos esses protocolos de uma forma bastante, ou seja, não abrimos mão de nenhum, né? Incluímos todos eles, né, baseado nessa experiência, no que deu certo, para que a gente achasse aquele que deu certo, pelo menos em um país, entraria no nosso protocolo. E, obviamente, né, tentamos seguir as orientações aí do Ministério da Saúde, obviamente, e não satisfeitos com isso, levamos ao Departamento de Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP, para que eles nos aprovassem, para ver a opinião desse pessoal de enfermagem, né, esse nosso procedimento de protocolo, e realmente a gente recebeu uma aprovação também dessa Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Então, né, o que nós temos hoje na mão, e eu posso garantir aos senhores, é que esse protocolo que a gente tem hoje, ele é um protocolo extremamente seguro, tá? Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, e ele, de uma certa forma, ele inclui praticamente, e aí eu vou dar a mão à palmatória ao que o Nelson brilhantemente falou antes da minha fala, né, que o mundo não viverá sem protocolos. Pelo menos nesse próximo semestre aí que nós vivemos, o mundo não vai viver sem protocolo. Então, essa cartilha que nós temos, e que qualquer academia, qualquer personal, basta entrar no site da CAD, consegue, ou do próprio conselho, consegue retirar essas informações de forma gratuita, tá? Então, assim, ele contém a limpeza geral das unidades, como proceder nessa limpeza geral, o uso obrigatório de EPIs para colaboradores e personagens, trainers e terceirizados, no caso, medidas operacionais preventivas, essas medidas são aproximadamente 14 medidas, tá? E as recomendações para aquelas academias e clubes que possuem piscinas. Então, é um manual bastante simples. Nós procuramos tentar fazer com que esse manual... eu vou voltar agora na tela aqui, Célia. Eu só não sei como é que eu volto. Vamos ver aqui. Você está me vendo ou não? Não, ainda não. Não. Como é que eu volto? Parar compartilhamento, é isso, né? Perfeito. Voltei? Professor, pode continuar. Pode continuar? É muita tecnologia. Né? Então, esse manual, ele contém basicamente quatro itens, né? A limpeza gerais das unidades, uso obrigatório de EPIs para colaboradores e personal, né? Trainers, e medidas operacionais preventivas, além das recomendações das piscinas. Outro fato que a gente também procurou auxiliar o setor, né, e o CREF fez muito isso, está disponível no site do CREF, junto com todas as pessoas que participaram disso, era distribuir uma comunicação, porque não adianta a gente ter todo esse material na mão, ter toda essa informação e não fazer com que isso chegue na população. Como eu falei, precisamos tomar as atitudes, né, e fazer com que as pessoas tenham essa informação na mão. É muito importante que as pessoas tomem a consciência de o que nós estamos fazendo é extremamente seguro, né? Então,
Tá no próprio site do Conselho e da CADE, vocês vão encontrar esses kits digital e pode fazer isso impresso dentro do site da casa, você consegue imprimir todo esse material, você consegue inclusive colocar o logo da academia, no caso de ser uma assessoria esportiva, colocar o logo da assessoria esportiva. O material é vasto, é cheio de informação, muitas vezes, foi pensado em academia, sim, mas eu tenho uma assessoria que parte daquele material me interessa e eu posso usar e colocar inclusive o meu logo lá. Nós pensamos, quando se cria esse material, esse procedimento, no pequeno, no médio e no grande, ninguém pensa só no grande. Porque se você não tem o dinheiro suficiente para comprar um tapete de higienizador, simplesmente um pano com cândida vai resolver. Se eu não tenho um ar-condicionado na minha academia, eu abro as janelas. Isso também vai fazer com que o ar não fique preso e haja ventilação. Então, esse manual, baseado naquele questionário que eu mostrei para os senhores, naqueles procedimentos internacionais que eu mostrei para os senhores pelo slide, pelo PowerPoint, ele contempla a qualquer tamanho. Né? Por que tudo isso? Por que toda essa preocupação, senhores? Porque é importante que o cliente, na hora que voltar, sinta que nós somos um lugar seguro. Essa vai ser a grande mote, esse é o grande diferencial. Se eu perguntar para os senhores que estão hoje aqui, né, batendo papo conosco, né, quantas pessoas têm coragem de ir aos supermercados? Nós vamos por necessidade. Porque se você for olhar o supermercado, segurança zero. A segurança é zero. Aí você chega em casa, você tem que lavar a banana, você tem que lavar a embalagem, você tem que lavar tudo, porque a segurança é zero. Então, quando você toma um procedimento e as pessoas chegarem na sua unidade e perceberem, né, que essa segurança foi aplicada, né, personagens terceirizados e colaboradores com máscaras, né, gel espalhados por toda a academia, tapete, né, se possível a pulverização ou janelas abertas para o serviço, faz a limpeza, seja do estúdio, seja da academia, seja da sua assessoria, faça a limpeza do aluno, para o aluno, pare meia hora para fazer isso, olha, faça os agendamentos, enfim, da melhor forma de segurança, o cliente vai sentir a diferença. Não tenha dúvida que o cliente vai sentir a diferença, né? E isso vai fazer com que o mercado volte de forma mais rápida. Né? Não tenha dúvida disso. Numa comparação, existe uma pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade de San Juan, em Madrid, que eles classificaram os protocolos de segurança, né? E classificaram uma tabela conforme os itens adotados de 0 a 8. Eu vou voltar na minha apresentação aqui, porque eu quero mostrar esse gráfico, o gráfico é melhor. Né? Deixa eu ver se vai entrar de novo. Entrou, Célia? Só me dá um ok. Entrou? Professor, entrou como comunicar. E agora? É esse mesmo. Espera aí que eu vou descer. Vou colocar aquisição dos materiais. Eu quero esse gráfico aqui para os senhores. Né? Então, é muito importante. Então, nessa pesquisa, eu vou voltar anterior. Deixa eu voltar esse aqui, ó, né? Os pontos de protocolos e recursos pela segurança e limpeza que foram definidos pelos centros de academia naqueles países. Então, eles classificaram esses protocolos, né? E a gente foi classificado na nota, num número que iria de 0 a 8, né? E aí, só para os senhores terem uma ideia, nós tiramos uma nota de 6,9. Então, nós somos hoje muito mais seguros que transporte público, obviamente, que escritórios, que shoppings, que supermercados, né, que farmácias, que hospitais. A nossa nota é uma nota muito alta. E o que cabe hoje aos profissionais de educação física, às academias, aos empresários, a esse setor, né, englobando a todos, né, nós mostrarmos isso à população. Esse vai ser o caminho do retorno. Nós não temos outra opção. Devido ao nosso negócio, porque as pessoas vão ter medo. Eu vou para a academia para suar. E para vocês terem uma ideia, como a interpretação como essa interpretação ela é errônea, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu voltei, Célia? Voltou aí, normal? Voltou, tá. Para vocês terem uma ideia, essa semana, na verdade ontem, no dia 16, a revista Exame publicou uma reportagem muito ruim, tá? Muito ruim, onde ela puxa que o tema dela, isso me incomodou demais, eu faço questão de ler aqui para os senhores, deixa eu abrir aqui, né? Onde a reportagem dizia o seguinte, né? O tema da reportagem era o seguinte,
eu vou pedir licença para fazer a leitura, porque essa reportagem da revista Exame dizia que as academias e bares podiam aumentar drasticamente a propagação do Covid. E aquilo me revoltou, porque eu fui ler a reportagem, a reportagem não era bem isso que dizia, e eu estou colocando aqui publicamente a nota de esclarecimento que o Conselho vai mandar à revista Exame, porque acho extremamente importante a gente defender o nosso segmento depois de tanto estudo, depois de tanto trabalho, depois de tanta preocupação com a segurança das pessoas, não só de colaboradores, mas principalmente de clientes. Tá? Então, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo reconhece o papel fundamental da imprensa e como veículo de informação à população. Ao publicar a matéria do dia 16/6/2020, com o título Bares e academias podem piorar a situação do Covid-19, pode criar a falsa impressão de que as academias não serão seguras e que a atividade física deve ser relegada a segundo plano. O CREF, preocupado com o controle da pandemia e também com a saúde da população, que está impedida de realizar atividade orientada por ato arbitrário do governo do Estado de São Paulo, outro absurdo que a gente tem trabalhado muito com a Secretaria do Estado para tentar entender que somos profissionais da saúde e temos que ser liberados, né, para trabalhar nessa pandemia, elaborou, respeitando critérios específicos, um manual técnico de reabertura das academias, recomendando medidas que comprovadamente são eficazes de reduzir o risco de contaminação nas academias, prevendo medidas como distanciamento com utilização do máximo 50% dos equipamentos, limite dos equipamentos, limite da quantidade de clientes, higienização constante dos aparelhos, controle de acesso com medição de temperatura, utilização de máscara, disponibilização de álcool gel, entre outras. Essas medidas são cientificamente eficazes para que as academias possam funcionar com absoluta segurança, sem que represente qualquer risco aos usuários. A manchete criminaliza, sim, erroneamente, as academias como fonte de contágio, enquanto que as pesquisas que subsidiam a matéria apontam que o agente propagador é sempre o ser humano. Tá? O que a matéria dizia? A matéria, no fundo, quando você vai na matéria, e depois eu vou tentar disponibilizar esse link para os senhores, né? Ela fala sobre um agente disseminador, que são indivíduos que são considerados super spreads, ou seja, por algum motivo, essas pessoas são assintomáticas ao Covid-19, mas elas podem transmitir de uma forma muito mais rápida. O foco da reportagem é esse, sobre esses indivíduos, que esses indivíduos contaminam de uma forma acelerada. Né? E por que o tema a manchete, né? E por que o tema da manchete que eles colocaram nessa reportagem é que as academias podem propagar? A academia não propaga nada. Quem propaga é o ser humano, ele é o agente propagador. Então nós estamos soltando essa nota não sei se é uma nota de repúdio, mas pelo menos uma nota de esclarecimento à revista Exame, que a reportagem foi extremamente infeliz na colocação. Pelo menos o tema dela foi. Tá? Eu me coloco à disposição, Célia, para perguntas, não sei se tem, espero ter esclarecido, tá? E fico à disposição aí dos senhores. Olá, professor. Temos aqui uma participação intensa do professor Henrique Stelzer, para quem eu pedi, né, que sintetizasse até os comentários completos dele, eu mando posteriormente para o senhor, ok? Vamos começar aqui com o comentário da Janaína. As academias estão muito mais preparadas para receberem seus alunos do que outros locais que já estão em funcionamento. É um comentário comum, né, professor Rialdo? Outros também têm feito esse comentário. O senhor quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Acho que essa foi toda a nossa conversa. Realmente, nós estamos muito preparados. Né? Se falarem assim, vamos abrir hoje, nós estaríamos preparados. As academias têm orientação suficiente para abrir de forma segura, não tenha dúvida. Né? Os profissionais estão sim orientados, os empresários participaram em grande massa nessa construção desse documento. Então, assim, a grande maioria, sim, das academias estão preparadas, que são sérias, para retornar a hora que for necessário. Temos um embate com o governo do Estado, que realmente tem segurado muito e nos classificou na fase verde. Ok. Adriana Ribeiro, ela diz, não seria bom ter uma normatização de todas as regiões? Desculpa, quem perguntou, Célia? Adriana Ribeiro, professor. Adriana, a normatização desse manual, ele está no Brasil todo.
Tá? O que acontece, o que muda, é que cada decreto, cada prefeito está soltando um decreto. E muitas vezes desse decreto, ele muda um pouquinho a condição de abertura. Né? O que nós fizemos para evitar isso? Esse material que foi construído em conjunto, nós espalhamos, por exemplo, no CREF 4 São Paulo, além de todos os funcionários, além de todos os conselheiros, nós distribuímos para todas as pessoas jurídicas e para todos os delegados, né, do Conselho que estão no Estado, em todas as regiões do Estado, que levassem esse material aos vereadores e aos prefeitos. Então, aqui na cidade que eu moro, que eu sou de Santo André, eu tive a oportunidade de levar dentro do departamento, dentro da secretaria, né, que está cuidando da parte do Covid, né, que é a área de saúde, juntamente com o comitê que está lá, e eles receberam esse documento das minhas mãos. Eu consegui fazer essa explicação, ou seja, a própria prefeitura está usando esse protocolo no momento de reabertura. Então, a ideia era essa, como eu falei, propagar essa informação, né, que isso chegasse, que esse documento chegasse aos órgãos públicos. Inclusive, nós estivemos numa reunião na quarta-feira da outra semana, justamente com o pessoal da CAD, né, no gabinete do secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, do governo estadual, mostrando esse documento, mais uma vez, que nós já tínhamos encaminhado isso dentro dos meios possíveis, e levamos pessoalmente para que analisasse e percebesse a seriedade que o setor está encarando essa situação. Né? Nós não estamos brincando com a vida de ninguém, ao contrário, estamos extremamente preocupados com a vida dos colaboradores e dos nossos clientes. Ok, professor. Arthur, ele faz a seguinte ponderação e pergunta. Arthur Alves, ele é de São Paulo. As academias estão preparadas, mas os colaboradores e clientes utilizam transporte público. E como ficar imune ao Covid-19? Essa é uma pergunta, Arthur, que a gente tem que fazer para o secretário estadual de saúde. Né? Eu também gostaria de fazer essa pergunta para ele. Né? Nós, como instituição, podemos preparar o nosso ambiente. No caso, nós estamos recomendando que as academias comprem, custa R$80 o termômetro de testa ali, né, da distância. Então, esse seria um procedimento. Se a temperatura ali já for acusada acima de 38, acho que é 38,1, né, a gente vai pedir para que esse colaborador ou esse cliente retorne. Embora os estudos também estão comprovando que a temperatura nem sempre é um indicador, né, que eles estão ou não infectados. Né? Como eu falei, a própria reportagem aí que eu acabei de fazer uma crítica pela manchete, não pela reportagem, né, ela está demonstrando que existem os super spreads, que são pessoas portadoras assintomáticas que transmitem de forma. Esse é um problema mundial, infelizmente. Não é um problema da academia. A pessoa que anda de ônibus também vai à farmácia, ao supermercado, né, ao médico, ao dentista, ela vai em todo lugar. Né? Então, cabe esses procedimentos de segurança, de medir temperaturas, de álcool gel, de máscara, dos colaboradores. Né? Enfim, o distanciamento, equipamento sim, equipamento não, cabe a nossa parte. Agora, como evitar isso, eu acho que ninguém tem essa resposta. Professor, Adriana Ribeiro, ela é de Piauí, ok? E ela completa, o CONFEF está imbuído também? Poderia ser feita uma comunicação na mídia para isso. É um comentário aqui da Adriana. Sim, Adriana, o CONFEF, a gente, na pessoa do professor Nelson, do nosso presidente, ele é o responsável por todo o contato direto com o CONFEF, e o Nelson, com certeza, tem trabalhado muito isso dentro do CONFEF também, tá? E existem, sim, outros presidentes de CREFs regionais que estão ligados com todo esse processo. Como eu falei, esse material foi divulgado, construído e trabalhado aqui em São Paulo com a CAD e com o CREF São Paulo, mas, de qualquer forma, isso foi divulgado por todo o país, tá bom? Ok, professor. Maurício Galdino, ele apenas complementa e concorda com a sua colocação de que a reportagem é absurda. Eu coloquei o link no chat, viu, professor? Ele diz, o título da manchete não reflete o conteúdo dela, lamentável. Eu vou passar para a próxima, ok? Tá. O professor Henrique Stelzer, ele diz, é de São Paulo, mas ele não está morando em São Paulo agora, não é?
Existe algum tipo de comércio que deveria ter sido fechado na pandemia, haja vista que nenhum local propaga o vírus, mas sim pessoas? Sim, eu acho que é por isso que a primeira precaução era o isolamento, né? Isolar as pessoas, né? Então, acho que a sua não é uma pergunta, eu entendo que é uma afirmação. O ideal seria isolar as pessoas, né? Em qualquer lugar se propaga o visto. Por isso que se parte para o isolamento. Por isso que alguns países adotaram o lockdown, ou seja, não se sai de casa. A Itália adotou o lockdown por muito tempo. Professor, comentário do Tadeu Correia. Parabéns mais uma vez. Jogar informações baseadas em um único tópico é jogar no lixo todos os estudos realizados e que demonstram a importância da prática de atividade física. Ele colocou aqui um comentário, ok, professor? Vamos Sim, passar aqui para uma pergunta. De novo, Maurício Galdino, ele diz, perfeito, Rialdo e Cresce, os veículos de comunicação precisam melhorar o entendimento sobre atividades físicas, precisam ser menos amadoras quando buscam informações sérias. Maurício, eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que realmente, e a gente vem crescendo nessa aproximação da imprensa, né? Eu realmente fiquei muito incomodado com essa matéria da revista Veja, da revista Exame, né? E eu imediatamente joguei isso para o professor Nelson, que é o presidente do conselho, e tive o apoio imediato dele, que a gente realmente devia se posicionar, e ele acabou levando isso para a diretoria e foi unânime para o nosso posicionamento, tá? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso mesmo e fazer chegar essas informações, né? Eu também acho que a imprensa divulga pouquíssimas coisas, né? E nós precisamos ocupar os nossos lugares. E a gente só vai ocupar o nosso lugar o dia que falarem da nossa área, a gente levanta a mão para falar, eu estou aqui, né? É muito importante, né? As pessoas têm a mania de criticarem, mas não se posicionam a favor, né? É muito mais fácil eu atacar do que eu defender, né? Então vamos também aprender a defender a nossa área, a defender a nossa profissão, né? Eu vejo muitas vezes comentar, mas ninguém faz nada, ninguém... Não, temos que fazer, e fazer de imediato, né? A reportagem foi publicada no 16, eu li ontem, hoje essa nota já está liberada e vai ser encaminhada à redação da revista, né? Porque é um absurdo, né? A reportagem é importante sobre essa nova forma de transmissor, esse agente transmissor, mas ela não tinha que colocar, no meu entender, de forma extremamente fora do contexto, né? Que bares e academias, qualquer lugar, não é o bar que transmite, não é a academia que transmite, são as pessoas que transmitem. Né? Então a chamada não representa absolutamente nada. E você está certo, a imprensa é mal informada sobre isso. Professor, mudando um pouquinho de assunto e, na verdade, após essas duas perguntas do Henrique Stelzer, eu vou fazer apenas mais uma pergunta e vamos para o encerramento com as suas considerações finais e, em seguida, vou chamar também o professor Nelson para algumas palavras, ok? Eu aviso apenas para que se preparem. O Henrique Stelzer, ele diz, o CREF vai conseguir fiscalizar e punir academias que não seguirem os requisitos? E ele completa, a ACAD vai fiscalizar também? Qual o papel da ACAD nisso? São duas perguntas, tá? Eu vou responder. O papel do conselho é fiscalizar, sim, tá? Mas não as recomendações. O papel do conselho vai orientar as academias, né? Nesse requisito. O que o CREF fiscaliza, na realidade, o papel do conselho é fiscalizar o exercício ilegal da profissão, né? Isso que o conselho é a responsabilidade do conselho, né? O que nós vamos fazer quando voltarmos, né? Fazermos as visitas, né? Às unidades, às academias, orientando os procedimentos, né? Isso não é, nós não temos como cobrar esses procedimentos, nós orientamos. Quem vai cobrar esse procedimento é o mercado. Eu não entro num lugar que não tem cuidado, né? O cliente vai evitar esse lugar, né? O próprio mercado vai regular isso, né? Vai fazer essa regulamentação, essa fiscalização. Nós, como conselho, vamos ver se está regularmente inscrita, com profissionais graduados ou
profissionais provisionados, mas que estejam inscritos no conselho, que sejam profissionais graduados inscritos no conselho, né? Esse é o papel do conselho, essa fiscalização, né? O exercício ilegal da profissão, esse é o nosso papel. A ACAD, ela é orientadora, né? Ela não tem o papel de fiscalização, tanto que ela está disponibilizando todo esse material gratuitamente. É só entrar no site e você baixa lá, e você imprime na sua impressora e põe lá. Ou seja, a academia que não tem isso, que não está tomando essas atitudes, não está tomando por irresponsabilidade, porque ninguém está cobrando nada dela, ela tem o material, ela pode imprimir, se não vai ficar chique, se não vai ficar com uma impressão maravilhosa, é outra conversa. Mas a informação ao cliente, ao colaborador que tem que fazer, é o mais importante. Agora, uma coisa que você pode me perguntar, mas e a proteção em relação ao colaborador? Também o CREF vai orientar em relação a isso, se o colaborador está trabalhando com os IPIs e tal. Mas quem vai fiscalizar essa parte, se o colaborador está ou não, que tem, na verdade, a autonomia de realmente de fiscalizar esse fato, é a vigilância sanitária. Eles sim têm esse papel de fiscalização. Nós, nesse requisito de segurança, temos o papel de orientadores. Professor, por gentileza, para mantermos aqui o nosso horário, né, combinado, eu peço apenas algumas considerações, mas antes eu vou deixar as suas considerações para o final e vou chamar o professor Nelson, ok? Para que ele fale antes do seu encerramento. Professor Nelson, por gentileza. Realdo, desculpa de tentar passar à frente aqui, mas é que eu tenho que encerrar, que eu tenho uma outra reunião aqui. E eu gostaria de finalizar esse trecho. Primeiro, eu queria agradecer a todos os participantes, né? Em especial a Adriana, que é de Piauí, pelo menos do outro estado aqui que eu identifiquei, foi só a Adriana Ribeiro, se não me falha a memória, e também cumprimentar aqui a sala de aula 32, se não me engano, também o professor Henrique, e se não me falha a memória, por uma visita que eu fiz no site da Faculdade de Educação, que o professor Valdeci trabalha, ele é um dos orientandos do professor Valdeci. Então, eu agradeço aqui a colaboração dele e dizer para todos o seguinte. Primeiro, a questão da fiscalização das academias cabe sim ao Conselho fazer, né? O Conselho fará suas fiscalizações, como tem feito online nesse período de pandemia, e toda irregularidade detectada pelo Conselho que fuja a competência do Conselho será encaminhada às autoridades competentes. Quais são as autoridades competentes nesse momento? A Vigilância Sanitária, a Visa, né? Vigilância Sanitária, órgãos de saúde. Por quê? Porque o descumprimento de um decreto estadual é um crime de desobediência. E os protocolos de funcionamento só são eficazes a partir do momento que as pessoas contribuem participando da melhor maneira possível, ou seja, se adequando às regras do jogo. E nós estamos tratando uma pandemia, pessoal, não se trata simplesmente de cumprir um protocolo ou não, se trata de saúde pública, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em relação ao CONFEF, infelizmente, todo esse material que a gente está distribuindo por aí, que eu digo nos outros estados, e Piauí recebeu, viu, Adriana, também essa possibilidade. Professor, só avisando que a sua câmera está desligada, ok? Não dá para me largar ela aberta agora, Célia. Tudo bem, professor. Então, o que acontece? Nós fizemos aqui uma força-tarefa e distribuímos para os presidentes que solicitaram, porque eu não poderia responder pelo CONFEF, na verdade, mas o Piauí recebeu, o professor Danes, presidente de lá, do CREF Piauí, recebeu esse material e tenho certeza que ele usou lá da melhor maneira possível. Mas o Conselho está disponível para todos aqueles que queiram pegar o material, está no nosso site, já foi colocado o link. Geraldo, parabéns pela explanação. Eu acho que você sintetizou todas as nossas parcerias, principalmente a nossa parceria com a CAD, no tratamento e na busca da melhor alternativa possível para o retorno das nossas atividades, seja em academias, seja em clube, seja em qualquer outro espaço de atividade física, né? Meus parabéns às pessoas que participaram, e a gente fica aqui à disposição daqueles que quiserem contribuir. Inclusive, professor Henrique, com todos esses apontamentos que o senhor fez. Eu só queria lembrar que nós temos um manual de recomendação, Henrique, me desculpa chamar assim, Henrique, onde o professor Valdeci escreveu um capítulo e todas
esse senão que você está colocando aqui no nosso chat, já estão lá nesse material. Célia, depois passa aquele material do Recomendações Covid, passa o link para que eles tenham acesso, por favor, tá bom? Meu muito obrigado, grande abraço a todos vocês, obrigado pelos internautas que participaram e colaboraram ricamente nesse processo. Muito obrigado. Ok, professor Nelson, obrigada pela sua participação. Professor Rialdo, retomando, eu vou só pôr a última questão, que é do professor Nestor Soares Públio, que ele colocou bem no início e agora ele retomou de novo antes do seu encerramento. Tudo bem, professor? Claro. Ele diz o seguinte: começou a funcionar a Smart Fit em Atibaia, e porque tenho quase 85, não posso treinar, porque não sou mais jovem de muitos que têm 60. O senhor poderia comentar alguma coisa sobre isso? Sim, os próprios protocolos, professor, no próprio protocolo que nós criamos em parceria aí com todas essas entidades, nós sugerimos que as academias suspendam, tranquem, na verdade, os planos com as pessoas acima de 60 anos, porque é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, inclusive. Então, por uma medida de segurança, essas instituições estarão, sim, trancando o plano desses alunos, ou seja, o que é trancar? É não executar a cobrança, né? O aluno está impedido de entrar, ele não entra, mas também ele não paga, ele está simplesmente evitando a cobrança desses alunos, tá? Devido a uma recomendação às pessoas acima de 60 anos dentro dessas academias. O que é a orientação geral na prática? Que se um aluno acima de 60 anos quiser realmente treinar, ele vai sim apresentar algum exame, alguma recomendação médica, que ele está apto à prática dessa atividade física, né? Mesmo estando nesse grupo, entre aspas, chamado grupo de risco, que cronologicamente falando ele está um pouco mais velho aí, né? Mas não fisicamente. Então, na realidade, o próprio manual recomenda o trancamento, né, dos planos das pessoas acima de 80 anos automaticamente. Caso a pessoa queira, ela tem que ir lá e fazer o procedimento. O que acontece é que, principalmente esse manual do protocolo, nós estamos orientando que ele seja levado à risca principalmente nas 4 primeiras semanas, né, para a gente sentir o retorno desses alunos e como tem se comportado, né, a pandemia nesse período. Então, eu acredito que isso logo, logo resolva o senhor, sim, tá? Isso vai ser resolvido, com certeza. Professor Rialdo, apesar do nosso estender aqui do nosso horário combinado, por gentileza, poderia fazer, então, um fechamento do que foi apresentado hoje aqui, para encerrarmos? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Nelson pelas palavras finais. Acabou me corrigindo de uma forma que a gente às vezes está acostumado, mas acaba passando, né? Realmente, eu quis dizer que não era competência do Conselho, na realidade, a fiscalização dos procedimentos, que eram como orientações, mas é verdade, né? Nada nos impede de avisar a Anvisa que falou, olha, ali está tudo errado. Não tenha dúvida, né? Afinal de contas, nós temos que proteger a sociedade dos mais maus profissionais e, de uma certa forma, isso realmente é uma certa forma de proteção, né? Uma vez que a academia não está seguindo os protocolos, nós não tomamos a atitude, na verdade, né? De ir lá e autuar, mas sim orientar a Anvisa para que ela faça essa autuação, né? Então, eu agradeço ao Nelson pela correção, muito bem colocada. Peço perdão aí pela minha informação mal colocada, como que eu acabei me expressando mal. Célia, eu agradeço a todos os internautas que participaram, agradeço as perguntas, agradeço as críticas, agradeço aos elogios, que a gente também cresce com essas críticas, né? E espero ter passado um pouquinho, de uma forma muito sucinta, esse trabalho que foi feito em praticamente em 90 dias de muito trabalho, de todas as pessoas envolvidas, de todos os órgãos. O CREF, de forma brilhante, abriu as portas e foi mediador em todas as negociações junto a todos esses órgãos, a sindicatos, a empresários, a ACAD, porque, afinal de contas, o Conselho nada mais é do que a casa dos profissionais de educação física. Isso é importante entender, né? Muitas vezes nós estamos sendo criticados por conta de anuidade e não sei o quê. Temos que entender o seguinte, né? Se nós não nos defendermos, se nós não tivermos um centro e esse controle, esse norte é o Conselho Regional de Educação Física, né? Nós somos ali hoje em 28 conselheiros, cada conselheiro praticamente de uma área de atuação da educação física, são profissionais extremamente experientes,
competentes, que estão ali em prol do próprio benefício da profissão. Então, é um convite que eu faço aqui. Essas pessoas que gostam, né, que lutam pela profissão, que gostam de ser profissionais de educação física, participem do conselho. Né? É muito fácil criticar a anuidade, como se a anuidade fosse o único problema do mundo, do nosso setor. Né? Tem tanto problema além de se poder ter que pagar anuidade. É claro que a gente entende que pagar anuidade é chato, qualquer tipo de tributo é fácil, mas isso é uma legislação, isso não é cobrado porque simplesmente a gente resolveu cobrar. Isso faz parte de uma legislação da Constituição. Então é importante que as pessoas participem, que a nova geração venha com força, simplesmente com um único benefício, né? Ganharmos espaço e sermos cada vez mais reconhecidos como profissão, principalmente na área de saúde. Tá? É muito importante isso para o futuro da nossa profissão, a participação dos senhores. Agradeço quem participou, agradeço o convite. Célia, muito obrigado pela sua condução aí na palestra, no bate-papo, e espero que eu tenha ajudado, né? E fico à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta, a Célia depois me encaminha. Muito obrigado.